Olá, pessoal. Me chamo Marconi Xavier, sou aluno da Universidade de Salvador, Unifax, iniciante em pesquisa científica pela Fundação Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia, orientando da professora Cláudia Vaz, e o título da minha pesquisa é Gênero e Sexualidade, Relações e Impressões no Ensino Básico, uma Análise Socioeconômica. Sou aluno de Pedagogia do sexto semestre e é um prazer estar aqui no Congresso Internacional Digital Cairu, falando um pouquinho para vocês sobre a minha pesquisa. Essa pesquisa, entre tantos outros eixos, ela vai se aprofundar nos conceitos de gênero e sexualidade e como o gênero e a sexualidade são tratados dentro da escola. Essa escola enquanto espaço social e espaço físico também, um espaço que deveria, né, em teoria, em essência, promover o pertencimento, promover a inclusão, e infelizmente não é o que a gente observa quando a gente analisa essa escola, esse espaço. A gente vê o contrário. Às vezes a escola é esse espaço que reproduz discursos machistas, sexistas, misóginos, homofóbicos, transfóbicos, que ao invés de fazer com que esses sujeitos aprendentes, né, se sintam pertencentes a esse espaço, se sintam pertencentes ao processo de aprendizagem, não, a escola acaba assumindo o papel inverso, que é o de afastar, né, o de colocar para longe. Então, acaba reproduzindo o discurso social de um tabu, né? Não deixam de serem tabus sociais ainda o gênero e a sexualidade, mesmo com tanta produção científica, mas ainda configuram-se tabus. E dentro da escola também. Então, surge dessa necessidade. A pesquisa ela vai surgir dessa observação, né, ainda não mediada cientificamente, né, as intenções para essa pesquisa elas não surgem de uma observação científica, mas surgem de uma observação pessoal, inclusive, para entender como esse processo afasta os sujeitos da escola e como os professores estão preparados ou não para trabalharem esses temas, né, esses conceitos, deixando os seus juízos de valor, deixando as suas construções próprias de lado e entendendo, por exemplo, que gênero e sexualidade são construções científicas. Né? Os objetivos dessa pesquisa, o geral, analisar as relações de gênero e as percepções de gênero e sexualidade de crianças e adolescentes das redes pública e privada do ensino básico soteropolitano, aqui de Salvador, destacando a classe social como categoria de análise. Quero salientar só o finalzinho desse objetivo geral, porque é parte, né, é a essência dessa pesquisa. Não só entender como os temas como gênero e sexualidade são tratados na escola, mas se há diferenciações relacionadas ao universo socioeconômico, de inserção dessas escolas, né? Se na escola pública tem uma realidade, na escola particular tem outra, então é um pouco disso que a gente discutiu ao longo da pesquisa. O método que foi utilizado, pesquisa bibliográfica, assim como a pesquisa em campo. A pesquisa em campo ela foi um pouco prejudicada por conta da pandemia. Algumas entrevistas tiveram que ser feitas de forma virtual, né? Tanto através de formulário quanto através de videochamadas e tal. Mas a gente conseguiu fazer com que essas pesquisas, né, esses dados chegassem até a gente para que a gente analisasse. Os resultados dessa pesquisa nos mostram que são ratificadas as hipóteses. Realmente a escola assume esse lugar, né, de afastadora, de não ser esse espaço de pertencimento, infelizmente, e muito por conta das pessoas que impregnam aquele local, e a palavra é forte, mas não deixa de ser, dos seus juízos próprios de valor, do que acham certo e do que acham errado. Os professores, a gestão pedagógica ainda não assumem o gênero e sexualidade como construções científicas, e como construções científicas, nós precisamos nos debruçar para entendê-los e trazer para os nossos alunos, né, trazer para o universo escolar, de uma forma a fazer com que esses temas, né, essas situações que são parte do cotidiano, gênero e sexualidade é inerente ao humano, então todos nós passamos por situações do dia a dia, fazer com que essa escola entenda e abrace não apenas o padrão heteronormativo de relacionar-se, não o padrão binário, né, entre o que é ser homem e o que é ser mulher. Então, essa escola precisa entender que existem diversas formas de ser e estar no mundo e que a escola não pode assumir o local de validar esses preconceitos. Quando a gente não fala sobre, a gente acaba validando alguns preconceitos, né? Alguns e muitos preconceitos, que é o que a gente observou ao longo da pesquisa. Uma outra questãozinha também que a gente vê com os resultados é que nas escolas particulares a gente tem uma redução dessa discussão, né? Ou seja, é muito pensado onde, como e quando essas discussões vão acontecer, mas não por uma questão
de alcançar as pessoas, mas por medo de como isso vai chegar às famílias. Nas escolas públicas, a gente tem até uma liberdade, uma relativa liberdade para o trabalho com esses temas, porém falta preparo nos professores, né? Na docência, na gestão pedagógica. Aqui a gente tem, por exemplo, um exemplozinho da pesquisa, né, do formulário, uma cópiazinha do questionário que foi enviado para as escolas, agora nesse período de pandemia, para a gente conseguir fazer a coleta. Das conclusões ainda não estão fechadas, estamos em processo de finalização, mas eu já posso dizer que as conclusões elas ratificam as hipóteses e que a ideia é que no final dessa pesquisa a gente produza um documento prático para que esses professores, né, para que essa escola se aproprie dos conceitos, mas não de uma forma meramente científica. Seja um documento prático para entender como eu levo para a sala de aula, como eu levo para os meus alunos, como eu faço da escola um espaço mais inclusivo, colocando em pauta questões como gênero, sexualidade e educação sexual. Então, é um pouco disso a pesquisa tem um universo muito amplo, né? Cabem muitas discussões, mas acredito que deixa para essa breve apresentação deixa um gostinho, né, de entender como é que funciona essas questões, principalmente ligadas à educação. O artigo deve ficar pronto para setembro, outubro, e espero mesmo que vocês busquem vê-lo, porque acho que vai ser de uma importância muito grande, né, junto com outras produções acadêmicas e científicas que têm sido realizadas nessa seara, né? Então, um prazer enorme estar aqui, agradeço a atenção de vocês e força e luz para todos nós.